nosso programa Missão em Portugal, que sempre é realizado ao sábado, e ao sábado poderá ter oportunidade de poder já ouvir, e por isso, antecipado, eu quero desejar a todos vocês, os ouvintes, que façam bom proveito, que divulguem, que compartilhem esta mensagem, pois são mensagens que são edificantes para o elevo espiritual, para que possamos aprender e crescer espiritualmente. Por isso nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor através desta emissora, a Rádio Evangelizando Nações, a TV Evangelizando Nações. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E aqui está falando a missionária Iraci Teles, dos Açores, das ilhas que ficam no meio do oceano, tão longe, mas bem perto de cada um de vocês. Eu espero que tenha bastante atenção no tema que vou desenvolver hoje. Eu estava vasculhando alguns temas e algumas músicas, e também pedi uma música rápida, ligeira, para ser colocada logo no intervalo, depois que eu fizer a leitura do texto. E depois, assim eu vou continuar, e no final tem a outra música, para que não fique assim muito monótono, muito só ouvindo. Temos também a música para nos alegrar e nos tirar daquele foco de ficar somente ouvindo a palavra, mas também ouvir a palavra é importante. Então, nesta tarde, nós estamos aqui para realizar aquilo que Deus quer que nós façamos, cumprir o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Para isso, nós precisamos de algumas armas. Qual é a arma que nós precisamos para poder fazer a obra de Deus, para poder evangelizar? Nós temos aqui um texto lá de Efésios 6, de 10 a 18, que é um texto super conhecido, um texto básico, para que nós possamos ler e meditar, refletir sobre o que são essas armas, como nós podemos tomar posse dessas armas, que é importante nem só conhecer, mas tomar posse, receber e fazer com que essas armas realmente tenham efeito na nossa vida, na nossa maneira de agir, de falar e de transmitir a palavra. Então nós precisamos de algo para poder transmitir. Não precisamos apenas só de ler a palavra, mas precisamos de entender que nesta palavra há algo tão importante, tão forte, que nós precisamos de estar com ela como uma revestidura, como uma proteção para nossas vidas. Essas proteções, elas estão todas dentro da palavra, na Bíblia Sagrada. E dentro disso, nós podemos ver que o diabo, ele é muito furioso, ele anda ao nosso derredor, querendo uma brechinha para que possamos dar lugar e ele entrar. Mas nessa tarde eu vou orar para que todas as brechas sejam tapadas. E podemos ter como nosso texto áureo, um texto básico para nossa meditação, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós somos fortalecidos quando nós usamos essas armas para nós combatermos as obras das trevas, combatermos o mal. Quando nós estamos armados e protegidos, nós podemos nos considerar fortes. E assim eu vou ler aqui o texto e vou orar sobre exatamente essa possibilidade que nós temos de nos tornar forte espiritualmente, para combater as obras infernais
que são as ocultas, que nós não vimos, mas ela sempre nos persegue, elas estão sempre no combate conosco. Precisamos de estar armados, para quando vir as potestades, as artimanhas, nós estávamos realmente revestidos para combater e não nos ficarmos feridos, ficarmos salvos, continuarmos com essas armaduras para ser utilizada em outras oportunidades. Então aqui diz, Efésios capítulo 6, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, para que a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é um texto bem abrangente, né? Que primeiro, aqui nós podemos colocar aqui um vocabulário, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só conseguimos vitória contra Satanás e suas hostes se nos fortalecermos no Senhor continuamente, enchendo-nos do Espírito. Isso é essa parte do fortalecimento que está falando no primeiro versículo. E depois, não temos que lutar contra carne e sangue. Quer dizer, nós temos que estarmos preparados espiritualmente para lutar espiritualmente, né? Mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então aqui tem uma ressalva que nós podemos nos apoiar, né? Aonde nós podemos chegar, como nós podemos usar e aonde podemos chegar, né? E também tomai a armadura de Deus, que está em Efésios 3:13. O que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o bar. Essa mensagem possa ser assim direcionada diretamente ao coração de cada ouvinte. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem dado de nós podermos transmitir algo que é a palavra, é a verdade, e ela tem poder de transformar. E por isso, Senhor, nós
falar dessa palavra. Porque se nós deixarmos de falar, como na tua própria palavra diz, as pedras clamarão. Então nós temos que clamar a Deus por aqueles que estão perdidos e levar essa palavra para que possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, que é a nossa missão de levar essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a cada um que tem essa missão, que sente esse desejo profundo de levar essa palavra a outras vidas, a outros povos, outras línguas e nações diferentes. Obrigada por essa oportunidade de saber que outras línguas e outros povos podem e estão ouvindo essa palavra tão poderosa, a palavra edificante, a palavra que cura, a palavra que salva. E se você, ouvinte, está ouvindo esta palavra e está se sentindo amargurado, triste, preocupado, que o Senhor possa estar te revestindo, te enchendo do Espírito, cobrindo com essa couraça, vestindo, calçando os seus pés, preparando para onde pisar, ser como ele disse com Josué, ter a promessa de Deus de conquistar aquele lugar. Que ao falar, que seja como o profeta Jeremias, que Deus ponha as palavras certas, que assim possamos ser esse vaso preparado para ser usado a qualquer momento e a qualquer hora e para qualquer povos, para qualquer lugar. Que Deus possa nos abençoar nesta hora, que estamos aqui nesse momento. Tiramos esse momento apenas para dedicar para o Senhor Jesus. Então, orando em todo o tempo, com toda oração, Efésios 6:18. Isso fala da necessidade do crente não ser remisso no ministério da oração. Muitas vezes nós queremos fazer a obra, já vi muito exemplo, mas não ora primeiro, não coloca diante de Deus antes de tomar qualquer atitude. Qualquer ação que fazemos para Deus, o Senhor se agrada. Mas quando nós pedimos a Ele em oração, para Ele nos orientar e nos dirigir, é claro que tudo fica muito mais claro, muito mais evidente, com muito mais a ação entra com muito mais facilidade. E até aquilo que está obscuro também é clareado, porque é a direção de Deus. E Deus, quando Ele dá a direção, Ele não deixa nós andarmos na escuridão. Ele nos clareia o caminho por onde andamos, né? Ele é a luz, como Ele próprio diz, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em treva. Então nós temos aqui um combate. O combate contra as potestades espirituais das trevas. Então nós temos que ser luz para brilhar nessas trevas. Então nós estamos estudando sobre o que nós podemos fazer para adquirir mais capacidade, mais preparo para enfrentar tudo isso. E também temos que nos conscientizar que cada um de nós enfrentamos essas barreiras espirituais. E quando nós queremos fazer algo espiritual para a obra de Deus, que é espiritual, nós temos o empate também das trevas, que é espiritual. Então nós devemos o quê? Mostrar que apesar de luta, sem ser renhida, Cristo, nosso general, jamais perdeu batalha. Ele nos dá vitória completa sobre os poderes das trevas. Está lá em Coríntios, capítulo 15, 57 e 58. Ele nos reveste, nos orienta. E também nós sabemos que podemos enfatizar a necessidade de qualquer crente, qualquer pessoa que crê em Deus, estar sendo preparado para a peleja contra o mal.
vestido da armadura de Deus, portanto, as armas da luz. Para combater as trevas, temos que ser luz. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. Então, nós temos que introduzir isso na nossa mente, né? Se o nosso vestuário, as nossas armaduras, que é a oração, sem a qual não poderá ser fortalecido na força do poder do Senhor, como está lá em Efésios 6:10. Então, nós temos que estar preparado, revestido, porque o diabo nos ataca. Ele ataca os crentes, aqueles que creem em Deus, que ele quer que a pessoa fique confuso e deixe de crer. Então, nós temos uma luta espiritual. Satanás ataca os crentes para derrotá-lo. Todos nós temos essa luta contra as obras das trevas. Mas Deus quer que o crente vença. Então, o primeiro passo aqui para ser vencedor, para ter a vitória, não é? Podemos ter vitória, é termos, né, o compromisso com Deus de estar com Ele, revestido, pedindo a Ele todo dia que Ele cubra, né, com a sua couraça, que Ele calce os nossos pés, que Ele nos proteja de todo mal, né? E nós sabemos que cada um de nós temos que estar preparado individualmente. Não é pensar porque eu estou ao lado de alguém e esse alguém está preparado e eu estando com ele eu estou preparado. Não. Nós temos que, cada um de nós, desenvolvermos o nosso talento, o nosso ministério, nosso compromisso com Deus, cada um individualmente. E eu achei importante dar hoje frisar sobre esta lição, porque eu acho que nos nossos dias em que nós vivemos, nós precisamos muito de estar revestido, nós estamos preparados, né? Estamos atentos a tudo, né? Então, o Senhor nos prepara a cada dia, né? O Senhor é que nos prepara. Mas para o Senhor nos preparar, nós temos que fazer também algo. Agradar o Senhor. Não é somente conhecer e não praticar. Nós temos que ser praticantes da palavra. Praticando a palavra, nós também estamos praticando o amor, né? O amor de Deus é a atitude, a execução do amor, né, é que nos leva a nós estarmos na presença dele, e estando na presença dele, nós vamos estarmos protegidos com Deus, né? Deus é aquele que nos protege, ele nos guarda de todo perigo. Então, quais são os perigos que nós passamos, né, ultimamente? Nós temos que ter uma vida de oração. Por quê? Por que nós temos que ter uma vida de oração? Uma campanha de oração intercessória melhora tudo, em todos os aspectos da nossa vida. A necessidade de pessoa, nós precisamos de material, de local, precisamos de muitas coisas para poder nós fazermos algo para Deus e procurar fazer o mais bem feito possível. Precisamos de um espaço físico. É isso que nós estamos orando, para que Deus nos dê um espaço físico para que possamos nos reunir e dali termos um alicerce para que possamos ter algo que possamos usar ali, para tanto dentro como fora. Então nós estamos batalhando em cima de material didático, de pessoal, de tudo, para poder organizar um trabalho, que esse é um projeto de Deus para que ele se realize, né, nas nossas vidas e também abençoe alguém, né? Então nós queremos abençoar as pessoas, né? Mas precisamos de estarmos, nós primeiro precisamos de estar,
né? Com as armaduras de Deus, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, calçado da prontidão para servir, não é? Está bem preparado para servir, para andar, para ir. O escudo da fé, né? Temos a fé, porque sem a fé não podemos ir a lugar nenhum. E com esse escudo, o escudo é uma figura de proteção. Ele proporciona ao crente, a cada um dos que creem nele, como a Bíblia diz, né? A palavra de Deus é um escudo e a salvação é um escudo. No escudo do crente, a alça é a fé. Como guerreiro, levantava o escudo na sua frente para a sua defesa. Nós também nos defendemos, colocando pela fé o nosso Deus, a sua palavra e a sua salvação à nossa frente. Nós recorremos esses recursos para nós termos a defesa, né? Assim, pela fé, nós venceremos o mundo, né? Então, o capacete da salvação é a esperança da salvação, traduzidas, né? Em Efésios 6,17. O capacete era uma proteção metálica. Com o capacete, o Espírito Santo usa sua linguagem para mostrar a proteção que temos na esperança da salvação de Deus. O capacete protege toda a cabeça, do mesmo modo a salvação protege o crente contra os ataques de Satanás. As portas de entrada para nosso interior que há na nossa cabeça, como o pensamento, olhos, ouvido, por falta destes capacetes, muitos crentes foram derrotados, porque não estavam preparados os ouvidos, ouviram coisas que se deixou elevar. E a Bíblia fala de Davi, em 2 Samuel 11:2. Fala também de Acã, em Juízes 7:21. E de Eva, lá no jardim, Gênesis 3:6, que foram derrotados quando a porta dos seus olhos não estavam protegidas. Deus quer também proteger a porta de nossos ouvidos para que não entrem por ela palavras maliciosas e mentirosas. Provérbio 26:22. Ele não pode ainda guardar porta dos nossos pensamentos. Ele pode guardar porta. Nós não podemos dar essa brecha para que ele tome conta dos nossos pensamentos. A espada do Espírito é a palavra de Deus, conforme Efésios 16:6-17. Esta é a última parte da armadura do crente, mencionando como texto. Enquanto todas as outras partes das armaduras eram defensivas, a espada era tanto defensiva como ofensiva. Jesus se defendeu contra Satanás com a palavra de Deus e ele foi obrigado a retirá-la. E assim em Mateus 4:10-11, diz: assim também nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4:7. A espada é também uma arma para a salvação dos pecadores, pois liberta-nos do poder em que estão presos. João 8:32. O Espírito Santo, que inspirou a palavra em Pedro 1:21, também a vivifica, como em João 6:63. E ajuda-nos a sua palavra, em 1 Pedro 1:12, confirmando-a com o poder
de Atos 14, 13 e de Marcos 16, 20. A palavra de Deus ela é tão séria, tão potente, que ela fala e tem as suas confirmações. Tudo é confirmado. Nada fica no engano, nada fica no empate, né? E o vestuário da armadura, em Efésios 6, 18. Meu irmão, busque o Senhor com fé e se revista de toda a armadura para que seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Assim poderá resistir no dia mau, havendo feito tudo isso, ficar firme. Efésios 6, 13. É uma palavra boa, forte, né? Amém por isso, né? Então nós podemos ver aqui que podemos até orar e agradecer a Deus por essa palavra e dizer ao Senhor: Senhor, dá-me graça para sentir a necessidade da graça, e dá-me graça para te pedir graça. E o Senhor, quando a graça me for dada, dá-me graça para recebê-la. Amém. Palavras fortes, não é? Precisamos da graça de Deus para vencermos, né, este mundo, né? Então nós temos aqui algumas perguntinhas dentro desse assunto que eu gostaria de falar, porque tem aqui também, podemos fechar aqui, que ao lado da oração deve dar lugar também à palavra de Deus, que é a espada de Espírito, com a qual o crente não poderá atacar nem se defender dos ataques do inimigo. Então, a palavra é a nossa arma. Precisamos estar armado, andarmos armado, né? E para encerrar esse tema, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas e deixar no ar para que todos aqueles que forem ouvir esse áudio, seja em qualquer das redes sociais, ou mesmo pela emissora, pela rádio, que possa meditar e responder por si, para si, não é? Para guardar no seu coração. Contra quem deve o crente sempre lutar? Essa é uma pergunta. Nesta luta, o que Deus preparou para nos fortalecer? Tá fácil. Foi tudo comentado aqui. Cite as diferentes peças das armaduras de Deus. Foi citada também aqui. Qual a peça usada para apagar os dardos do inimigo? Com o que deve estar calçado o crente? Também é tudo muito fácil. Está tudo dentro do texto. É só ler o texto de Efésios 6, né, a partir do 10, e está lá tudo. Qual a arma ofensiva e defensiva do crente? Qual deve ser o cinto do crente? O que Deus espera do crente na guerra contra o mal? Cite as 3 coisas que o crente deve fazer para obter a vitória completa. O que significa estar vestido com a armadura de Deus? São 11 perguntas. De que maneira o crente pode se revestir da armadura de Deus?
Nós vimos tudo isso, as maneiras como ele pode, né? E uma delas é estar sempre orando, na vigilância contra os inimigos. Para a gente estar, nós sabemos que temos inimigos, então temos que vigiarmos, né? E esta fica uma palavra de conclusão desse tema que foi desenvolvido hoje, né? Que é o tema que nós precisamos no nosso dia a dia, sempre estarmos com as suas armaduras afiadas. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse: eu já usei as armas espirituais para muitas situações, mas ultimamente me veio em mente que aquelas armaduras que eu já tinha usado para muitas coisas, elas já estavam cansadas, ou até mesmo ele usou termos, estava velha, precisava de repouso. E ele pediu que o Senhor o renovasse e que Deus desse umas novas armaduras para poder combater. E eu apanhei essa palavra e eu disse: Senhor, eu tomo posse. Essas armaduras que eu tenho usado esses anos todos, eu creio que elas já não estão fazendo efeito. Elas precisam ser afiadas, preparada outra vez ou renovada. Então, Senhor, dá-nos o renovo, renova-nos as nossas forças, como Isaías, lá em Isaías 4, ele pediu um renovo espiritual, e é o que nós estamos precisando a cada dia, é de sermos renovados, e para nos renovarmos, precisamos de estar, né, com essas armas todas preparadas em dia para combater o mal. Nós temos que estar renovados, as nossas forças, mas estarmos também preparados para a guerra, porque a guerra ela é constante. E no mais, que Deus abençoe a cada um ouvinte, e que quando ouvir essa palavra, medite nisso. Quais são as armas que você está usando? Será que já são armas que já estão fracas, antigas, que já usou tanto e já fez efeito e agora parece que não está fazendo efeito? Pede um renovo do Senhor, umas novas armas. Vamos pedir umas novas armas. Eu vou orar a Deus pedindo essas novas armas. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tema, porque nós precisamos de arma. E as nossas armas precisam estar bem afiadas e preparadas. Prepara as nossas armas que chama, fala, ouvido, pensamento, boca, todo o nosso corpo, os nossos pés, as nossas mãos, porque tudo isso, Senhor, são armas que nós usamos para nos defender. E também para defender no lado espiritual, aonde nós pisamos, o que nós recebemos através dos pés, onde pisamos, o que pegamos, aquilo que introduzimos dentro de nós, que alimentamos. Que o Senhor tenha misericórdia, que cada dia nós possamos estar bem alimentados. E preparado para enfrentar o nosso dia a dia, o nosso mundo, o mundo espiritual, um mundo que o qual nós não conhecemos, mas somos surpreendidos por ele a qualquer momento. Que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço, fique bem, fique com Deus. Deus os abençoe. Amém. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas.
restaura mente, corpo, alma e o meu coração.